Cara, só um pouco isso, assim, um pouco de histeria coletiva. E ele fala, tem um trecho do Psicologia das Massas do Le Bon, que ele fala assim, é sempre com grande furor que, como é que ele fala? Os crédulos quebram as estátuas dos seus antigos deuses, né? Porque um deus que não tem poder não é mais cultuado. Né? E essa enganação do poder que se foi é tida com ódio. Porque o cara, ele fica revoltado e fala assim, caramba, eu rezei por um Deus que não resolve mais a minha vida, que não me abençoa mais, que é um Deus fraco, que não tem poder. E por isso eles são trucidados, né? E é o que está acontecendo com o bolsonarismo. Em alguma medida. O processo de desencanto vai se tornar raiva. As pessoas que estão acordando do Bolsonaro. É um processo lento, não é fácil, porque tem uma outra força que eu vou explicar depois que está trabalhando também. Mas as pessoas que passam por esse processo de desencanto, elas têm raiva de terem sido enganadas. E isso vai entrando num papo meio girardiano até, né? Sim, com certeza, de mimese. Exato, e de bode expiatório. Essas dinâmicas de bode expiatório, geralmente elas são manifestadas ou no núcleo, no epicentro do poder, e aí o caso típico que o Girard trabalha é o rei Édipo próprio, né? Édipo se torna rei, por isso que ele em parte por isso que ele é sacrificado, mas no momento pregresso ele é o estrangeiro também. E esse é o outro bode expiatório muito famoso. Eu, sem querer parecer otimista, mas eu também acho que o despertar vai ser raivoso, cara. Sim. Eu acho que as pessoas eu não acho que o bolsonarismo vai alegar grandemente, a direita brasileira vai falar no Jair Bolsonaro. Eu acho que, enfim, na história, inclusive, quem escreve é quem vence, mas enfim. O ponto é que eu acho que ele vai ser retratado como um tipo de Hermes da Fonseca, assim. Cara, foi um arroto meio totalitário, Jânio assim, no meio da República. Um Jânio que é Quadros. Que não é tão totalitário, mas é bem moralista. É moralista. E aí você tem o outro driver interno, né, que é da psique, do cara que é bolsonarista, que é uma coisa que eu gosto de falar muito, principalmente pra gente que tem a obrigação de converter essas pessoas pro nosso lado e não simplesmente afastá-las, né? Por exemplo, o caso do Medina, né? Pensa assim, cara, um bolsonarista que é bolsonarista até hoje, esse cara brigou no trabalho por conta do Bolsonaro. Sim. Esse cara brigou na família por Brigou conta do com a Bolsonaro. sobrinha que faz federal dele. Brigou com todo mundo pra manter a posição dele, né? E a cada vez que você dá um double down numa convicção sua, aquilo passa a fazer parte da sua identidade. Neurologicamente, né, nós temos vários vieses cognitivos, que são atalhos cerebrais, que mostram pra gente que assim, o cérebro prefere o caminho de menor energia. E o caminho de menor energia é você viver de acordo com aquilo que você fala. Quando você não vive de acordo com aquilo que você fala, você gera um fenômeno que se chama dissonância cognitiva, e disso gera um desconforto e você acaba sendo obrigado a mudar de opinião ou distorcer a realidade de um jeito tão completamente maluco que você fica maluco, né? Mas então, só para eu terminar, esse custo psíquico, a gente precisa baixar ele. Porque se você fica batendo no cara, que já teve que brigar com todo mundo, e o cara fala, não, eu sou Bolsonaro até o fim, sou Bolsonaro roxo, e você fica lá enfiando o dedo na ferida, esse cara vai continuar se radicalizando, e ele vai começar a ficar cada vez mais maluco e vai distorcer a realidade cada vez mais para justificar as contradições do Flávio. Que é aquele tipo de contradição, por exemplo, um exemplo de dissonância cognitiva para as pessoas entenderem. A questão É do aquele... Borcaro. Perfeito, exatamente. O cara que vira e fala assim, ao mesmo tempo que ele tá lá falando que é um absurdo o Jacques Wagner ter feito o negócio com o Borcaro, ele tá falando, não, mas o do Flávio pode, porque do Flávio era um dinheiro privado. É o mesmo dinheiro. É exatamente o mesmo dinheiro. Mas o do Flávio é privado. E essa patrocínio para filme. Exato. Essa diferença que a gente chama de dissonância cognitiva. Por quê? Porque esse cara está em desconforto com ele mesmo, com aquilo que ele acredita, só que ele tem duas alternativas. Ou ele vai fazer um processo de introspecção e aí entrar no que o Jung chamava de individuação e sair da possessão ideológica, e aí a partir disso ele vai ter a revolta, né, de ir contra aquele ídolo dele, falar, puta, eu fui enganado, que merda. Isso tem um custo psíquico, é difícil de fazer. Ou então ele vai começar a ficar cada vez mais maluco e ter que entrar em contradições cada vez maiores para justificar por que ele ainda é bolsonarista. E tem o viés, que é o do viés do sinking cost, né? Que assim, é o viés do custo afundado, que é o seguinte, quando a pessoa... E também, né, viéses psicológicos, eles são caminhos que o cérebro toma para economizar energia e que não necessariamente são os caminhos mais racionais, e aí você tira uma conclusão. Você acha que é a mais racional, mas na verdade é a conclusão que te faz economizar mais energia, né? Então, o que é o lance do custo afundado, né?
certos custos que você tem, eles são recuperáveis. Então, e a partir do momento que você assume esses custos, você fala, cara, eu já tive tanto prejuízo até aqui que eu não quero assumir que todo esse gasto de energia ele foi inútil, porque é muito custoso você admitir isso, porque você admite que, cara, você desperdiçou muita energia, ou muito dinheiro, ou muito tempo. Então, por exemplo, o cara investe em uma empresa, essa empresa está falindo. Como a Magalu. O cara comprou Magalu no topo. O cara comprou uma empresa, essa empresa está falindo, e aí essa empresa vai caindo, e aí em nenhum momento ele vende aquela empresa, por mais que algo racional diga para ele que uma análise racional ele deveria vender, porque ele fala, cara, eu já tomei tanto prejuízo até agora, que eu vou ter que admitir que eu estava errado ao longo desse tempo inteiro. Ou então, sei lá, o cara ele faz toda a carreira dele profissional sendo o maior especialista em homeopatia do Brasil. E aí, cara, ele passou anos e anos da vida dele fazendo cursos de homeopatia, indo pra congressos internacionais de homeopatia, e ele falou pra família dele inteira da homeopatia, ele alimentou a família dele, e os filhos dele foram pra faculdade pagando mensalidade com o dinheiro que ele ganhou da homeopatia. Tipo, esse cara depois, no final da vida, você convencer ele que ele tá errado é muito custoso, porque ele tem o custo afundado. Tipo, é um custo. Ele nunca vai recuperar todo esse investimento. E tem esse lance também, né? O cara que ele tem essa paixão política, pô, ele dedicou anos e anos da vida dele dentro dessa paixão. Então, é um custo muito grande ele mudar essa opinião, entendeu? Por isso que, na medida do possível, você tem que fazer com que essa pessoa ela consiga manter a boa parte dessas crenças fundamentais dela. Você tem que diminuir e o você custo. tem que fazer com que ela acredite. Cara, na verdade era só um detalhe. Tipo assim, cara, se é anticorrupção, cara, tudo que você fez a favor da luta contra a corrupção estava certo. Você, na verdade, só errou a pessoa. Entendeu? Exato, Sabe? você diminui o custo. Tem que diminuir o custo, entendeu? Teve um cara desse que fez um desses caras da bolha no Twitter, fez a imagem, cara, foda, assim. Um sol imenso, um guerreiro com a espada, assim, na frente. Te odiar, meu irmão, eu quero que você se cure. Cara, esse cara, pra mim, matou o diagnóstico, esse é o tratamento a ser dado. E eu acho que a simbologia do sol é muito poderosa pra gente. Sim. Porque na Grécia, o sol é ligado a Apolo e é ligado à cura, à doença também, mas eu vou omitir essa parte convenientemente. Mas a saúde, sobretudo, né? Então, Mas o sol sana as feridas, né? Na alquimia, o sol é o ouro, a lua é o mercúrio. O ouro, na alquimia, o que é arquetipicamente? E se você quiser falar em termos junguianos, é a individuação, né? Se você quiser falar em termos alquímicos, né? Em termos herméticos, você está falando que é a ascensão do espírito do homem até o sol, né? Que é o grande crescimento, que é você sair da noite, você ir para a luz. Tem toda essa simbologia. Você se civilizar ao invés de ficar só na natureza do ciclo da lua, entendeu? Sim, que é o apolíneo, né? Aí você está falando em termos quase nietzschianos, né? Do apolíneo e do quitoniano. Mas... Eu quero, rapidinho, só fazer uma pergunta pra tu, desculpa cortar. Sem problema. Já mudando de assunto. É porque, assim, eu vivo na realidade petista. Eu queria que você me contasse a sua perspectiva sobre o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Eu acredito que você cresceu já vendo essa figura em ascensão e tal. E como é que você vê o bolsonarismo especificamente no Rio de Janeiro hoje? Já diminuiu? Tá a mesma coisa? Eu acho que é sobretudo em termos de ânimo, assim, né? Porque pesquisa, ela mede quantitativamente, mas ela não consegue medir qualitativamente, né? Tipo, metodologia de pesquisa não capta isso. Então, eu acho que pelas bordas a gente está conseguindo minar aos poucos. Mas, de novo, é o berço da coisa, tem um apego muito grande, a gente está estruturando a coisa do zero lá no Rio de Janeiro, mas eu acho que essa mensagem solar da missão, ela combina muito com o Rio. O Rio também é uma cidade-sol. Brasília também é uma cidade-sol. Mas o Rio é uma cidade-sol. Então, e é uma cidade que está, enfim, doente também, de certa forma. Então, acho que, no fim das contas, é manter a convicção, fazer o trabalho certinho. A justiça vai fazer o trabalho dela, no tempo dela, como está fazendo esse ano. Acho que, assim, e sem querer ficar pagando de cara que crava previsões, mas, assim... cara, tava na cara de todo mundo que esse ano ia ser um ano difícil judicialmente pro Flávio Bolsonaro. Sim. E para todo o grupo dele no Rio de Janeiro. Então o pessoal não entra muito nas minúcias da política carioca, mas boa parte da base de apoio do Flávio já foi minada. Cláudio Castro, o Márcio Canella, Rodrigo Bacelar, todos esses caras. Enfim, tantos TH Joias. TH Joias. Né? Todos esses caras eram operadores políticos hábeis, mais vagabundos. Ele fala isso porque agora eles estão safe. Porque eles exportaram os Bolsonaros pro sul. Você percebeu? Cara, não ficou nenhum Bolsonaro no Rio. É verdade. Sim. Não sobrou nenhum.
Por que você acha que não sobrou nenhum Bolsonaro no Rio? E quando você era criança, como é que era? Cara, o Jair Bolsonaro não fez parte muito do meu universo de política infantil assim, não, cara.